começamos um novo ano e, portanto, celebramos na liturgia da igreja, dentro da oitava do Natal, hoje concluindo a oitava, a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. A igreja quer sempre começar o novo ano pedindo a bênção de Deus e a intercessão daquela que tem o título de Mãe de Deus. O título de Maria como Mãe de Deus, ele é o mais antigo título de Nossa Senhora, proclamado como dogma da nossa fé. Como sabemos, os dogmas, não é? São verdades irrefutáveis da fé católica, promulgados com autoridade solene e infalível do Papa, como mestre da fé, como vigário de Jesus Cristo nesta terra. Ele, em ocasiões muito especiais, proclama dogmas, que são, portanto, verdades firmes, que todos nós devemos aceitar com filial obediência da inteligência e da vontade. O dogma de Maria Mãe de Deus, ele surgiu, como muitos dos dogmas, à raiz de uma controvérsia, de uma dúvida levantada por pensadores de dentro da igreja. Verdades que sempre foram cridas, sempre a igreja, desde que se há registros sobre o assunto, a igreja na sua grande maioria, o povo de Deus, o sentido da nossa fé, né, essa espécie de intuição coletiva daqueles que creem na fé católica, sempre tivemos claro que Maria é mãe de Jesus e, portanto, mãe de Deus. Mas ao longo da história, algumas verdades elas vão sendo questionadas por estudiosos. Estudiosos que às vezes se equivocam nas suas conclusões. E quando eles ficam insistentes e teimosos nas suas ideias, e a igreja então levanta essa questão, estuda com profundidade e reza, leva então ao Papa para que ele decida. Quando o Papa vê que aquela questão é algo sério e importante, então, quando se alcança a certeza daquela verdade de fé, se proclama o dogma, para colocar fim às dúvidas, às disputas. Foi o que aconteceu no caso do dogma da Mãe de Deus. Lá no século V, no ano 400 da nossa era cristã, um grande teólogo, estudioso e bispo no Oriente, em Constantinopla, chamado Nestório, ele começou a estudar muito esse tema e chegou a conclusões erradas. Ele pensava, em Jesus Cristo, estudando a pessoa, a natureza de Jesus Cristo, ele chegou a concluir, bem, Jesus Cristo é filho de Deus Pai, correto. E se ele é filho de Deus, ele é igual a Deus, também correto, não é? Então, se ele é Deus igual a Deus, ele não pode ter mãe, porque Deus não pode ter mãe. Se a partir do momento que se nós assumíssemos que Deus tivesse uma mãe, pensava na história, então ele não seria mais Deus, porque existiria um momento em que ele não existiu e passou a existir depois que a sua mãe lhe deu à luz. Então não era mais Deus, porque Deus, a definição de Deus é aquele ser todo-poderoso que existe desde sempre, que não tem começo nem fim, e portanto não pode ter pai nem mãe. Deus existe desde sempre. É um pensamento até inteligente e do ponto de vista lógico parece correto, mas se equivoca em um ponto. Por quê? Porque Nestório ficou fixo nesta ideia de que Deus não pode ter mãe. Logo, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Então ele faz uma divisão na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo enquanto homem, Jesus Cristo enquanto Deus. Enquanto homem, sim, podemos admitir que teve uma mãe, que é Maria, não é? E que o gerou, que deu a luz a ele e tudo.
Mas essa mulher não pode ser chamada de mãe de Deus, porque ela não é mãe da divindade, mas só da humanidade. O problema é que Nestório tinha aqui um erro muito sutil, que ele não conseguiu perceber e não conseguiu aceitar quando foi corrigido, que não se pode dividir Jesus ao meio. Ele é uma só pessoa, uma pessoa que é divina, é pessoa divina. Jesus é o unigênito do Pai eterno, portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, nós vamos professar daqui a pouco no credo niceno-constantinopolitano. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mas esse único Deus, essa única pessoa divina, sem deixar de ser Deus, quis assumir uma segunda natureza, a natureza humana. E uma vez que ele assume a natureza humana, ele entra no tempo, ele é gerado no ventre de Maria, sem deixar de ser Deus, ele toma uma natureza humana e se faz homem verdadeiro. Então, a igreja, ao reunir-se com o Papa, com os teólogos, definiram: Jesus é perfeito Deus, mas ao mesmo tempo perfeito homem. Perfectus Deus et perfectus homo. Uma só pessoa e duas naturezas. E se ele é uma só pessoa, ao dizer e ao afirmar e ao crer que Jesus é Deus, também temos que dizer que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, é homem e é Deus. Ela não é mãe da divindade, mas ela é mãe do Cristo, que é uma só pessoa, Deus e homem. Portanto, é correto afirmar que Maria é mãe de Deus. Então a igreja, no concílio de Éfeso 431, define: Maria é, o concílio, a língua daquela época era o grego, não é? Então definiram assim, né, com essas palavras: Maria é Theotokos, em grego significa mãe de Deus. Theos, Deus; Tokos, mãe. Ela é verdadeiramente Theos Tokos, mãe de Deus. Então o erro de Nestório foi corrigido, foi declarado uma heresia, ele não aceitou, não é, corrigir-se, então foi declarado herege, foi deposto do seu cargo de bispo, era bispo, foi deposto, expulso e excomungado. Por quê? Porque não quis se corrigir, uma vez que o Papa falou, ele não aceitou, então foi declarado herege. Irmãos e irmãs, é uma pena que muitos cristãos ainda hoje no século 21, tendo passado mais de 1500 anos que a igreja estudou, rezou e definiu o dogma Maria é mãe de Deus, não se pode negar, isso já está resolvido há mais de 1500 anos, mas ainda hoje há cristãos que não aceitam essa verdade, e por isso continuam dizendo que Maria é uma simples mulher, que não é mãe de Deus, é só a mãe de Jesus. Como assim, só a mãe de Jesus? Quem é esse Jesus? Se Jesus não é Deus, então quem afirma isso não é cristão. E quem é cristão deve aceitar que Jesus, sendo Deus, Maria, sua mãe, é mãe de Deus. Porque não se pode dividir Cristo ao meio, separar as células de Jesus homem e tirar a alma por outro lado e dizer: não, aqui está Deus por um lado e aqui está só o homem, mas esse homem sem alma não vive. Quem é esse homem? É um homem, pessoa divina com duas naturezas. Irmãos e irmãs, a verdade de Maria mãe de Deus, ela é consoladora e firme para nós e nos ajuda a entender as demais prerrogativas de Nossa Senhora, né? Porque a igreja venera Maria com um culto especial? Nós chamamos de hiperdulia, né? Uma veneração especial, diferente da que nós damos a todos os santos, como por exemplo São José, os santos reis magos, e assim por diante, e Santa Teresinha, e etc, etc, né? Por que que temos um culto aos santos em geral, e um culto especial a Maria? Porque ela é Theotokos, mãe de Deus. Ela é criatura,
sempre afirmamos isso, não há nenhuma dúvida. Maria não é deusa, não. Maria é uma mulher humana, de carne e osso, mas sendo uma mulher, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu divino Filho, e por isso recebe um título único, especial e intransferível, que lhe dá uma dignidade diferente da de todos os demais cristãos. Não se pode dizer que é uma mulher qualquer. Como assim? Uma blasfêmia dizer isso. Ela é muito especial. Por quê? Porque Deus quis assim. E é por isso que a própria Virgem Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vemos ela fazer aquele cântico do Magnificat, quando visita Isabel, sua parente. Ela diz: desde agora todas as gerações me chamarão bendita. E ela explica por quê. Porque o poderoso Deus, o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Maria reconhece com toda claridade que foi Deus que a elevou a tão alta dignidade. Foi Deus quem quis que ela fosse a mãe do seu divino Filho. Foi Deus que a revestiu de tantos dons. Por isso ela glorifica sempre a Deus. O culto a Nossa Senhora, portanto, não nos afasta da adoração de Deus, mas bem nos ajuda a adorar melhor o Senhor. Porque através desta criatura nós percebemos quão Deus é bom para nós, que nos deu uma mãe tão bendita, mãe de Deus e nossa mãe, que nos ajuda a sermos melhores discípulos do seu Filho, a adorar o Pai, a adorar o Filho, a adorar o Espírito Santo e a venerar os santos. Nós não adoramos os santos, mas os veneramos porque os santos, eles merecem louvor, porque eles refletem na sua vida pessoal a santidade e a beleza de Deus. E eles então são seres humanos mais dignos, mais belos, porque eles refletem, sem deixar de ser criatura, refletem o ser e a beleza de Deus. Que Maria, nossa mãe, mãe de Deus e mãe nossa, nos ajude a entender essas verdades, a não ter medo de venerá-la, a não ter medo de prestar culto a Nossa Senhora, porque através dela alcançamos mais facilmente aquele que a ornou de todos os dons e graças das quais ela pode se gloriar. Que Nossa Senhora, nossa mãe, nos ajude a começar esse novo ano assim, sendo bons adoradores de Deus e reconhecer que Ele faz também em nós, que somos pecadores, grandes coisas. Ele espera muito de nós, espera que nós busquemos a santidade. Olhando para a santidade perfeita de Maria, lutemos para sermos também nós um pouquinho melhores a cada dia. E nesse novo ano que vai começar, que assim seja.